Graça e paz, irmãos. Palavra de Deus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30, nós encontramos o seguinte registro. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está claro nesse texto que Jesus está falando do alívio que ele mesmo veio dar. Jesus veio ao mundo para trazer salvação aos pecadores. E para visualizarmos isso de uma forma correta, nós precisamos entender dois termos cruciais: o termo pecado e o termo salvação. Pecado é a condição na qual todo ser humano vive. Esta condição é a herança que nós recebemos dos nossos primeiros pais que se rebelaram contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo resume a ideia de pecado dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória do Pai. E salvação é o conjunto de benefícios que Deus concede por amor e por graça. Esses benefícios são o perdão para os pecados, a reconciliação com Deus, a paulatina restauração do nosso caráter que foi prejudicado pela queda e pelo estado de pecado. Deus está restaurando em nós por meio do Evangelho, por meio do Espírito Santo, por meio do próprio poder dele em Cristo Jesus, e também a vida eterna. São esses os mais importantes benefícios da salvação. Jesus é o único que pode anular os efeitos do pecado, concedendo salvação a todo aquele que se entregar a ele com sinceridade. Agora, voltando aqui para o texto que nós lemos no início, Jesus disse que Deus ocultou verdades eternas dos sábios e dos instruídos, e com sábios e instruídos, o Senhor Jesus está se referindo aos religiosos do seu tempo, que eram homens que julgavam-se dignos de salvação pelos seus méritos religiosos. Tal soberba desses homens foi também rebatida por Jesus na parábola do fariseu e o publicano, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Já os pequeninos são pessoas que sabem exatamente que elas não têm absolutamente nada para oferecer a Deus. Os pequeninos estão plenamente conscientes dos seus próprios pecados, das suas próprias inadequações. São pessoas cansadas e sobrecarregadas pelo fardo das imperfeições, das misérias, dos erros e dos pecados. Jesus prometeu dar salvação a essas pessoas. A salvação em Cristo remove o fardo do pecado, o fardo da vergonha, da culpa e o fardo da sobrecarga de tentar vencer por conta própria as próprias misérias. Jesus ainda oferece o seu fardo, que é leve, para o pecador carregar. E esta é uma contraproposta para aquela ocasião, pois os pecadores estavam debaixo de um pesado jugo ali do farisaísmo, da religião farisaica. Quem quisesse ser aceito por Deus deveria suportar o peso de preceitos quase impraticáveis à condição humana. Jesus, entretanto, exige coisas simples dos pecadores. Ele quer que confiemos nele. O Senhor Jesus quer que descansemos na sua graça, que é melhor do que a vida. E ele deseja que aceitemos o que ele fez, a sua obra, para nos dar alívio e paz com Deus. Eu quero terminar com uma ilustração
que eu sempre gosto de usar para mostrar o que realmente foi a obra de Jesus. Eu creio que essa ilustração nos ajuda, ou venha nos ajudar, a compreender o que foi exatamente que Jesus fez. A Bíblia diz que todos nós estamos condenados. Todos nós já nascemos condenados. E como condenados, a sentença já foi lavrada. E a pena já foi estabelecida, e essa pena é morte. Então todos nós somos caminhantes num corredor da morte. Estamos a caminho da execução, dia após dia, ano após ano, estamos caminhando para a execução da sentença, da pena capital, que é a morte eterna. O Senhor Jesus, entretanto, ao nos ver, olha então para mim e para você e diz o seguinte: você não vai morrer, eu vou morrer no seu lugar. E então o Senhor Jesus nos retira do corredor da morte e se coloca no nosso lugar. É o Senhor Jesus quem recebe sobre si a pena capital da morte ali na cruz, no Calvário. É por isso que Isaías diz que ele carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isaías continua dizendo que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Então o Senhor Jesus nos substituiu. Ele entrou no nosso lugar, ele entrou no seu lugar. E uma vez que ele morreu a sua morte, a minha morte, nós, aos olhos de Deus, estamos absolvidos. Ou, usando uma expressão mais bíblica, mais paulina, estamos justificados. É isso que significa a morte sacrificial e substitutiva de Jesus. Ele morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida eterna. Que Deus abençoe você e sua família e que você considere a obra de Jesus e descanse nessa obra, porque foi pelos méritos de Jesus, pelo que Jesus fez, que eu e você somos salvos. Não somos salvos pelo que nós fazemos, mas somos salvos pelo que Cristo fez. E glórias sejam dadas ao nosso Redentor e Salvador Jesus. Amém.